Boa tarde, pessoal do tênis de mesa virtual. Prazer estar aqui de novo com vocês. 7 jogos a gente tem hoje, daqui para frente, né? Já tivemos um hoje cedo. Vamos ter 7 jogos. 4 jogos seguidos da categoria B, um da A, mais um da B e um da A. Então são 7 jogos. 5 da B e 2 da A. E a gente vai começar com Devos contra Burgani. Tudo para ser um jogo equilibrado. Aliás, os jogos da categoria B têm sido muito equilibrados, né? Muito, muito equilibrados. É impressionante, assim, como os jogadores estão se superando e conseguindo resultados incríveis, jogos longos e tal. Então vamos para esse jogo agora. Vamos ver se os atletas já estão prontos ali para a batalha. Já estão, já estão. Vamos ver se a gente consegue conectar. Por favor, joguinho, conecta. Opa, deu algum problema aqui. Um deles desconectou. Hum, quando é assim, a gente desliga tudo. Abre o jogo de novo. Não sei se o problema é comigo ou se é com um deles, né? A gente tenta de novo. Paciência, né? Tecnologia é assim, né? Pelo menos a gente não precisa gastar dinheiro viajando pro lugar do campeonato. Vamos lá, abriu de novo aqui. Vamos ver. Vamos ver se é esse o código da sala mesmo, para não fazer besteira. Uhum. Ver se dá certo agora. Que estranho. Quando eu entro, eu vejo os dois. Daqui a pouco eu não vejo mais nada. Não aparece só um. Possível que seja comigo, hein? Hum. Tenta de novo. Terceira vez tem que ser a boa, né? Hum. Eles estão mandando mensagem aqui, eles estão achando que a sala tá quebrada. Então talvez não seja eu. Isso é uma boa notícia pra mim, né? Agora, tem que estar bom pra eles, não pra mim, né? Quando a sala assim parece não estar funcionando por algum motivo, a gente nunca vai descobrir o motivo real, né? A ideia é mudar a sala. Inverte a ordem das letras do código, coloca o número um depois, faz alguma coisa diferente, monta um outro código de sala, que aí entra e funciona. Eu não sei explicar o porquê, até porque eu não entendo nada de tecnologia, mas vamos ver, vamos ver se eles conseguem se conectar. Tomara que o João, o Devos, né, veja, veja as mensagens aqui, né? Essa vantagem de jogar todo mundo só brasileiro, né? A gente usa o WhatsApp, faz grupos, com cada grupo, por exemplo, cada categoria tem 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. Então a gente fez um grupo só para a categoria B, grupo 1, grupo categoria B, grupo 2.
né? Então, um grupo com poucas pessoas, só com quem vai jogar, né? E aí vamos ver se e a gente consegue agilizar esses problemas às vezes, né? Vamos ver. E o pior é que eu tenho que ficar aqui na expectativa, porque eu tenho que ser o último a entrar, né? Se eu entrar antes deles, eles não conseguem aquecer. Eles até conseguem jogar clicando no botão para começar o jogo, mas não conseguem aquecer porque é como se a minha conta de laptop, que não é um jogador, entrasse numa posição da mesa. Então, um jogador fica na posição certa, o outro não. O outro fica fora, como se estivesse assistindo, né? Vamos ver se. É, o João viu a mensagem. Eu vou entrar na sala então, vamos ver se vai dar certo. Opa, agora deu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Vlad. Tudo bem? Boa tarde, Vlad. Vocês fizeram a coisa certa, viu? Quando percebe que a sala tá dando problema, muda o código e tenta outra sala, sabe? Porque ficar insistindo não resolve normalmente. Então vocês fizeram a coisa certa. Que bom que deu. Já estamos ao vivo, fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem, sem pressa. Boa sorte, Beleza. divirtam-se. Obrigado. Vamos. Olha, tem tudo para ser um jogo equilibrado, viu? Vamos ver se a nossa análise ali do jogo está funcionando já. Já está funcionando ali, ó. Tempo real a gente consegue acompanhar cada batida, a velocidade na primeira coluna, a coluna da esquerda, a coluna do meio, a quantidade de efeito, e a coluna da direita, aquela setinha mostrando que tipo de efeito, né? Para cima, top spin, para baixo, back spin, lateral para um lado, para o outro, e todas as combinações intermediárias, né? Um pouco mais lateral para cima para um lado, lateral para baixo do outro, mostra tudo ali, o ângulo Porra, tá exato que feio eu hoje. tenho. Vamos. Beleza. Bom jogo, Lucas. Isso, o seu é? João, bom jogo. João, peraí, deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Tranquilo, tranquilo. Aí, beleza, vamos mutar aqui. Bom jogo aí. Bom jogo. Assistir esse jogão aí, placar funcionando. Nossa, isso, tudo funcionando. Vamos gravar. Vamos assistir esse duelo entre esses dois bons jogadores da categoria B. O Devos, o João, tá do lado direito ali do vídeo, parte alta, e o Burgani aqui do lado esquerdo, parte baixa. Excelente bloqueio agora, né? Sempre que a gente vai fazer um bloqueio, a gente cobre a diagonal, porque é mais fácil para o atacante fazer uma bola rápida na diagonal. E foi exatamente isso que o Burgani fez naquela bola, né? Cobriu a diagonal e fechou a porta ali na cara do Devos nesse ataque de forehand, que foi um bom ataque, né? Começa bem equilibrado o jogo, hein? O Burgani abriu uns pontinhos de vantagem, o Devos já se recuperou. Pegou um saque ali, muito importante, né? Não tem hora boa para errar saque, mas tem alguns momentos que são mais doídos, né? Tem 5 set points o Devos, já salvou o primeiro Burgani. Bom top spin, boa troca de bola, olha.
Que troca de bola Boa. bonita. E Boa. fechou o set o Devos. Peraí. Quando eles começaram essa troca na diagonal ali do forehand, dá vontade de trocar e jogar lá na paralela do outro lado. Só que a mesa é curta ali, fica realmente difícil, ainda mais com uma bola rápida. Aí o Devos foi muito inteligente e ao invés de mudar lá na paralela, que seria arriscado, ele mudou para o meio. E a gente esquece às vezes o quanto uma bola bem colocada no meio é eficiente. Olha que topspin bonito agora do Burgani, um arco alto, né? Bonito, entrou lá no fundo. O Devos nem foi, acho que achou que a bola ia fora. Boa variação de saque agora do Devos, né? Um bem pesado por baixo, o Burgani jogou na rede e aí ele entrou com um saque bem lateral para cima. Agora o Burgani que saca bem por baixo, deu certo. De novo, dois saques pesados. E tá bem pesado mesmo, né? A gente consegue acompanhar ali no contador de efeito. Abre uma vantagem agora o Burgani nessa reta final do segundo set. Boa variação de saque. Os dois estão sacando muito bem, né? Então, mais uma vez, muitos pontos diretos de saque dos dois lados, né? Esse forehand do Burgani é muito, muito bom. 5 set points aí. Nossa, que bola que passou o Devos ali. Difícil. E o Burgani bloqueou e contra-atacou depois na diagonal. Altíssimo nível esse último ponto, hein? 7-1 nesse primeiro jogo. Tá com cara de jogo dramático de novo, equilibrado como muitos da categoria B, né? O pessoal que tá no chat aí tá torcendo pra quem, hein? Mas bem equilibrado esse comecinho de terceiro set. E contra-ataque bonito agora, hein? Valeu. Difícil essa bola. Burgani abriu na paralela. E o Devos conseguiu passar a mão rápida em cima, fazendo um contra-ataque na diagonal. Super difícil controlar essa bola. Lucas, meu querido. Torcendo pra se adaptar aos saques, é verdade, né? Tá uma cumilança de saque que tá uma loucura, né? Parece que agora nesse terceiro set já melhorou um pouquinho, né? Já foi só falar, já voltou a cumilança. Consegue virar o set ali no finalzinho, Vou tomar uma Burgani. aguinha aqui. O jogo tem tudo para ser bem equilibrado do começo ao fim. Já começou Tranquilo. quente. Muitos jogos hoje, hein? Muitos jogos. Tem agora, né? 18 esse, né? Aí vai ter um 18h30. E aí depois a gente retoma às 20 horas, depois do jogo da 18h30, tem Carlos contra Júnior Horn, duelo de caneteiros. Vai ser um jogo pesado. Os dois têm forehand muito bom. Vai ser imediatamente depois desse. Aí depois o Burgani volta às 8 da noite contra o Antônio. Aí tem 8, 8h30, 9, 9h30 e 10. Direto. Uma sequência
Então tem uma possível chance dos jogos atrasarem um pouquinho, né? A gente deixa meia hora de jogo, mas se é um jogo muito equilibrado, às vezes passa um pouquinho, vai atrasando, faz parte. Bom giro dessa bola do Burgani, né? Chegou a 100 de rotação. E agora o Devos entra com mais giro ainda. Passou varado de 100, muito bom. Já deu para entender que quem ataca primeiro tá levando mais vantagem, né? São dois atacantes, faz todo sentido, né? E é num jogo desses, quando tem dois atacantes, todo ponto que alguém faz conseguindo bloquear ou contra-atacar é uma vitória, né? É um ponto que vale mais, né? Psicologicamente falando. 2 7 pontos pro Devos, hein? Primeiro salvou com um belo topspin na paralela de backhand. E salvou de novo com um saque pesado por baixo. E agora virou 3 pontos seguidos. Tem o 7 point agora o Burgani. E vai pra cima. 4 pontos seguidos importantíssimos para salvar o set, hein? Quando a gente acha que o set está meio perdido, estava perdendo de 10-8. Ali o Devos estava conseguindo encaixar bem os ataques. O Burgani foi para cima. Continua, né? Stop spin muito bom. Esse é o tipo de bola que o Devos está tentando empurrar muito para fazer o bloqueio. E aí acaba passando a mão muito mole em cima da bola, tentando empurrar. Para bloquear, tem que pensar que é um muro. Um muro tem que ser firme. Então você tem que. É um golpe mais. Um bloqueio é mais. Mesmo um bloqueio rápido, ele é mais compacto e firme. Você não pode relaxar a mão e passar a mão em cima da bola. Se ela está girando muito, não vai entrar. Abre uma vantagem boa nesse segundo set. Está perto de fazer 2-0 em jogos o Burgani, hein? Mas o Devos não tá morto, não, hein? Precisa conseguir atacar melhor. É, parece que o Devos não tá no. Ele estava melhor no primeiro jogo e estava no momento melhor, né? Essa virada que ele. No primeiro set, né? Essa virada que ele tomou, essas viradas dói. Você tá ali na expectativa de fechar o set, e o oponente vai lá, muda de 10-8 para 12-10 e acaba frustrando, né? Isso é uma coisa que realmente mexe com o psicológico, né? A gente lembra o que aconteceu com o nosso herói, né? O Calderano, naquela semifinal de Olimpíada contra o Trus Moregard, né? Acho que o primeiro set o Calderano tava ganhando de, não lembro se era 10-3 ou 10-4, e o Moregard virou o set. Ali acabou o jogo pro Hugo, né? Acabou a Olimpíada, na verdade, né? Porque depois ele foi disputar a medalha de terceiro colocado com o francês e não conseguiu jogar nada do que ele estava jogando, né? Você vê como mexe com o psicológico da pessoa, né?
E sem tirar o mérito do outro jogador, né? Não foi só o Devos que perdeu aquele set, né? Foi o Burgani que teve competência de acertar as bolas e virar o jogo também, né? Ó, essa bola. O Devos está corpo longe da bola para fazer o bloqueio e tá tentando passar a mão por cima para esticar demais. Aí tá perdendo o controle da trajetória da bola, a bola vai para fora. Ainda mais com um topspin com bastante efeito, como é o do Burgani, né? Ó, de novo, tá tentando dar um tapa na bola, passando a mão. É muito difícil. É possível, mas você tem que fechar bem o ângulo e você tem que ter um tempo de bola ali muito perfeito. É muito difícil o controle dessa bola. Agora sim, Devos indo pra cima com o backhand. Ele precisa fazer mais isso, né? Ele precisa atacar mais, né? E essa bola também pesada, né? O Burgani tá colocando pesada essa bola no forehand do Devos. E o Devos está com o braço muito curto para atacar e a bola fica na rede. São pequenos detalhes. Às vezes o ângulo está perfeito, a aceleração do pulso está perfeita, o tempo de bola às vezes está perfeito, mas o braço está curto. Agora ele soltou o braço. Agora deu para ver o cotovelo indo lá em cima. A raquete terminou bem alta. Aí a bola passa. De novo, agora ele soltou mais. Toda vez que a bola está por baixo, a gente tem que fazer um movimento grande com o braço, porque é o braço que faz a bola viajar. Que rally bonito esse ponto, hein? Que ponto lindo, talvez o mais lindo da partida até agora, hein? E é frustrante, né? Porque o Devos está ali com 3 set points e rola um ponto desse que ele perde, agora tem só mais um set point. Que, que fantástico! Nice, nice. Uau, Valeu. quase caí da cadeira aqui. Que salvada de bola, hein? O Burgani acelerou na diagonal. O Devos não só pegou, conseguiu pegar na frente do corpo reflexo puro, bloqueou lá na paralela sem chance, né? Que final de set, hein? Tá vivo no jogo ainda, Devos. Agora o Devos tá dando muita chance pro Burgani usar o forehand, né? E o Devos, quando usa o forehand, também tá usando muito bem, tá girando bem a bola, né? Ó, tá recepcionando o saque muito ali do meio pra direita. E o Burgani parece que consegue prender ele um pouco mais no lado do backhand. Pra não dar tanta chance pra ele sair e atacar o tempo todo, né? Como é um duelo de dois jogadores que tem bom forehand, quem consegue manter a diagonal do backhand mais tempo e controlar melhor vai pra vantagem, né? De novo esse saque lateral do Burgani funcionando, né? O Davis não tá lendo direito, tá entrando muito embaixo da bola. E agora o pesado, essa combinação de saque por cima e depois um saque por baixo. Tá interessante o jogo, hein? O Davis precisa desse set de qualquer jeito, senão vai acabar 3-0. E uma pena acabar 3-0 um jogo desse, né? Porque tá equilibrado. Tá equilibrado desde o início, né? Excelente ataque, falta muito giro ali também, o Davis, né? Impressionante. Altíssimo nível, abertura de bola de forehand dos dois. Eu joguei ontem, né, contra o Burgani na categoria A. Quando ele faz esse ataque de topspin, realmente a bola gira muito. Agora entrou nesse tapa que o Devos dá no bloqueio aí em cima desse topspin. Mas quantas que foram para fora, né? Aí a gente começa a se perguntar se vale a pena usar esse tipo de técnica se você acerta um a cada 5 ou 6, né? Bela. Acaba Valeu. perdendo muito. Esse backhand do Devos
que ele tem muito forte essa abertura de backhand, ele não está conseguindo usar muito. Toda vez que ele usa, ele é bem sucedido. Pode ser uma arma para ele, né? Agora no finalzinho, que ele precisa desse set de qualquer jeito. Errando saque numa hora difícil ali também, né? Agora teve um bloqueio melhor. Que sequência, hein? Boas defesas do Devos, grande ataque do Burgani dos dois lados. E agora o Devos que fez a variação de saque lateral e tem 5 match points para se manter vivo no jogo, hein? E ele fecha logo com um backhand bonito, com um forehand bonito na paralela, hein? Tá vivaço no jogo, hein? Quem achava que o Devos estava morto depois daquela virada que ele tomou, tá vivo no jogo ainda, hein? Tô curioso para saber o resultado do jogo do Léo Arata, né? O Léo tá jogando com o Netping. Se alguém souber aí, manda notícia pra gente. Opa, tô vendo aqui no site Eleven Clubhouse. A informação que tem aqui é que o Léo Arata ganhou os dois primeiros jogos do Netping, hein? É uma melhor de 7 lá, tem que ganhar 4. E ele ganhou os dois de 2-0. Será que tá pintando uma vitória? Primeiro jogo, ó, só para informar vocês, foi 13-11 e 12-10 pro Léo Arata. Primeiro jogo. Super folgado, né? E o segundo foi bom, ó, 11-5 e 11-8. Quer dizer, significa que do primeiro para o segundo jogo o Léo Arata melhorou a leitura de bola em cima do Netping, hein? Depois eu vou querer assistir o replay desse jogo, hein? Independente do resultado, pro Arata, um jogador, o Netping é o segundo melhor jogador do mundo, né, atualmente. Eu acho que ele tá número 3 no ranking, mas ele é o segundo melhor. Ele só perde pro Anto atualmente. E o Netping ganha dois, o Léo Arata ganha dois jogos dele já no início, assim. Torcer pra essa vitória do Arata, hein, cara. Porque se o Arata ganha, primeiro vai fazer muito ponto. Muito ponto. Porque o Arata tá em décimo primeiro do ranking hoje. E a diferença de pontuação entre os dois é de 300 pontos. Então ele vai fazer muito ponto. Ele vai fazer, se ele mete um 4-0 no Netping, ele chega a fazer perto de 100 pontos. Ele chega na minha pontuação, na verdade. Ele tá acho que uns 100 pontos atrás de mim. Ele vai chegar ali no. Vai ganhar pelo menos umas duas posições no ranking. Vai chegar ali entre oitavo, nono. E vai se classificar para uma semifinal pela primeira vez, né? Que é um feito super difícil. Então estamos na torcida aqui, mesmo sem assistir o jogo, estamos na torcida pelo Arata. E enquanto isso, aqui o pau come, ó. Os dois trocando muito mais bola, já dá para ver que os dois estão mais acostumados com os ângulos de bloqueio, com o tempo de bola. E os ralis estão melhorando, hein? Uma vantagenzinha agora do Burgani. Tá entrando fácil esse backhand, hein? Os dois têm backhand e forehand muito bons. É só uma questão de conseguir estrategicamente aquele jogo de saque e recepção, jogo curto, que a gente chama de jogo de mesa, né? É jogar melhor o jogo de mesa para ter mais oportunidade de atacar com mais conforto as primeiras bolas, né? E o Burgani tá indo melhor nessa parte, na média, né? O Devos está se salvando com algumas boas defesas. Os dois com essa variação de saque lateral para cima estão sendo bem sucedidos, né? Eles estão lendo errado para na hora de recepcionar, então não estão achando o ângulo correto para manter essa bola baixa.
Momento bom agora para o Burgani, hein? A 2 pontos da vitória. A 1 ponto tem quatro. Não, perdão. Continua a 2 pontos da vitória. Eu tô vendo errado aqui, já tô louco. Agora sim, tem 3 match points o Burgani, hein? Fechou? Bom jogo, Lucas. Valeu, Deus. Valeu. Bom jogo aí, João. Belo jogo. Jogo equilibrado de vocês dois, hein? Bonito, umas trocas de jogo. bola bonitas, Muito né? difícil lidar com o forehand dele. Muito giro, velocidade sempre consistente. É um belo golpe, realmente. Acho que foi o grande diferencial. Tá de parabéns, jogou demais. Assiste Pô, obrigado. depois, Devos. Assiste depois o replay desse jogo aqui no canal, porque a gente comentou bastante sobre isso. Tem umas dicas aí que talvez sejam interessantes para você, para esse bloqueio. Que às vezes você conseguia bloquear muito bem, mas tava difícil para achar o ângulo ali, né? Então, dá para fazer um Eu não pouquinho conseguia diferente. cobrir de jeito nenhum, então eu tinha que de alguma forma tirar o peso da bola, mas também não é fácil, porque é muito giro, né? Aí ela sobe Sim. muito às vezes. Sim. Foi isso que acabou fazendo, eu acho que a diferença maior, né? Dessa vantagem, mas foi uma vantagem pequena, vocês dois jogaram muito bem. E olha, vocês dois têm um backhand muito bom, vocês tomem vergonha na cara e comecem a usar mais. Porque quando vocês Tá usam, a fazendo bola quase um entra jogo de muito caneteiro boa. aqui, né? Pô, para com isso. Confia nesse backhand aí, vocês dois, porque toda vez que vocês usaram foi muito forte, foi muito bom. Eu vi que ele tentou tentou explorar mais pra esse lado da mesa. Comigo, você tentou fugir do meu for, né? Aí eu abri de pivô algumas vezes assim, você não Eu conseguiu tentei desde pegar. o início do jogo, na verdade, porque eu já tinha visto alguns jogos teus, mas Sim. não consegui lidar de repente com um saque ou outro, que me deixava um pouco incomodado. Foi um bom jogo. Eu acho que hoje não dava pra eu ganhar esse jogo. Você foi melhor assim em tudo. Acho que tá de parabéns e mereceu. Eu acho que, tipo, também eu senti falta um pouco de você tentar sacar um pouquinho mais curto pra mim, porque eu tava abrindo o seu saque aqui, às vezes. Acho que você devia ter explorado um pouco mais pra você tentar atacar, tipo, eu senti falta do seu saque curto aqui, sabe? Falei, ele não vai sacar curto porque eu tô abrindo os saques dele. Porque, na verdade, tu tava com muito mais facilidade do que para sair do que eu. Então, se eu saco curto, tu encurtava também, só que tu ia abrir na quinta bola ali, entendeu? Sim. E aí eu queria, na verdade, botar a bola em jogo para tentar mais controle. Tudo bem, um jogo mais rápido ali, mas para eu ter a chance de alguma hora aqui matar o ponto, entendeu? Foi uma estratégia ali que podia ter dado certo ou não, acho que talvez não tenha sido a melhor, né? A gente vai aprendendo também, mas eu tava me sentindo inferior no jogo curto, então eu tava tentando fugir um pouco desse jogo. Entendi. Queridos, parabéns mais uma vez. Totalmente merecido. Eu vou correr lá para outro streaming, a gente vai ter Carlos e Júnior Horn agora pela categoria B também, tem tudo para ser um jogão. Vejo vocês nos próximos. Vocês voltam agora, não voltam? Peraí. Eu jogo 8 horas. Eu jogo 7h30 com o Raesk, mas ninguém vai assistir. Eu tenho como transmitir esse jogo, vocês não querem fazer? Claro. Coloca eu pra já mim, dou manda uma alô, mensagem. então, na sala lá no grupo. Isso, manda mensagem, porque eu vou pular agora já para outro jogo, e aí 7h30 eu entro para transmitir. Só manda para mim o código da sala, manda as informações todas, que eu consigo fazer 7h30 sim. Beleza, aí na sala no grupo do grupo, tá? Tá bom, maravilha. Só mandar por lá. Aí 8 horas é o meu com o Antônio, se eu não me engano. Sim, é você com o Antônio logo às depois 8. Barra pesada, belo jogo. Exatamente, é você e o Antônio às 8, Burgani, exatamente. Logo depois desse jogo, Beleza. então, do Devos com o Raesk. Maravilha. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, pessoal. Abraço. Até a próxima. Tchau. Obrigadão, viu, Devos? Tchau. Valeu. Jogaço. Vamos sair correndo já pro próximo. Obrigado aí, pessoal. Vamos assistir agora Carlos e Júnior Horn. Vou mudar o streaming agora, mudar o link. Fiquem de olho aí no canal.